Boa noite, pessoal. Boa noite. Marco Fiaschetti, diretor executivo da Anfarmag, em mais uma live, as nossas já tradicionais lives. Vou aguardar um pouquinho para o pessoal entrar. Deixa eu também me conectando por aqui. Sejam todos bem-vindos. Podem chegar que a casa é nossa. Tudo bem aí, pessoal? Deixa eu só me achar aqui. Só um minutinho, sejam bem-vindos. Estou vendo já os colegas entrando, gente aí do Brasil inteiro, do Sul, presidente Adolfo, sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da Anfarmag, que é já um canal de comunicação nosso, fácil, rápido, aonde a gente troca ideias, aonde a gente sinaliza tendências, aonde a gente presta conta para o associado. Então, sejam todos aí muito bem-vindos. Antes de a gente começar no nosso bate-papo, o Wagner daqui a pouquinho já está entrando aqui conosco, pode chegar. Pessoal, começou hoje uma nova campanha das nossas compras coletivas. Como vocês sabem, as compras coletivas da Anfarmag já é um sucesso. Associados do Brasil inteiro economizam em materiais, utensílios, equipamentos, tecnologia, na força do associativismo. A Anfarmag, quando credencia um parceiro para as compras coletivas, ela vai negociando em nome de aproximadamente 4 mil farmácias associadas. E isso, então, dá todo aí um poder de negociação para a Anfarmag bastante grande. E nós estamos com duas campanhas, uma acaba amanhã. A que acaba amanhã, como você já sabe também, é a lavadora de utensílios, tecnologia aí no seu laboratório, ganho de produtividade, economia de energia, otimização de mão de obra. Então verifique, você só tem até amanhã para poder economizar e também otimizar o processo de limpeza de utensílios na farmácia, que a gente sabe que é um desafio, é oneroso, então faça as contas, verifique. E a campanha que entrou hoje é a campanha das balanças analíticas, de precisão, semi-precisão, de precisão analítica, semi-analítica, equipamento para osmose reversa, balanças Ohaus, então em preços também imbatíveis. Então você que precisa equipar, modernizar o seu parque aí de balanças, que precisa investir no seu laboratório, no seu negócio, para ganhar produtividade, esta é a oportunidade, tá bom? Muito bom, deixa eu ver aqui onde está o nosso convidado, o Wagner. Eu sempre tenho dificuldade aqui de achar o Wagner, eu acho que ainda ele não está aqui. Onde está você, Wagner? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos lá, enquanto o Wagner entra, nós vamos então, isso, aí eu fico mais tranquilo aqui. Então, enquanto o Wagner ele acha a gente aqui para entrar, nós estamos nessa live. Isso, agora sim. Nós estamos hoje aqui na live para a gente falar sobre o Valida Magistral. O que é o Valida Magistral? Por que ele foi desenvolvido? Por que ele é muito mais do que um validador das prescrições eletrônicas? Por que você precisa ficar antenado nisso, tá? Então, pessoal, você já deve estar recebendo algumas prescrições eletrônicas, e se você não está, provavelmente, ou deveria estar já pensando de como sair na frente, como já se conectar, porque isso não é mais futuro, isso é presente. Isso não é algo que vai perdurar somente no período aqui da pandemia. Então, deixa eu ver aqui, Wagner Miguel, aí sim. Então, o receituário eletrônico, veio para ficar. Então, ou você já sabedor disso,
você se antecipa e, a partir daí, né, já começa a validar, a entrar nesse universo, né, ou então você vai ficar para trás. Então, o Valida Magistral, pessoal, ele foi vamos falar assim, uma iniciativa da Anfarmag justamente para possibilitar os associados facilidade, segurança e por aí vai. Tá? Quer ver alguns desafios da prescrição? Ô, Wagner, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Beleza, tudo bem, seja muito bem-vindo, tá? A gente já está Obrigado. começando um bate-papo aqui e já estava Boa noite falando a dos todos. desafios, né, Wagner, que hoje poder receber uma prescrição eletrônica, poder saber como lidar com ela, com segurança, atendendo à legislação de uma maneira prática. E eu estava começando a falar de alguns desafios, né? Como garantir que uma prescrição não seja dispensada duas vezes, né? Como atender uma característica do nosso setor que é muitas vezes eu ter que dispensar parcialmente aquela prescrição, não é verdade? Né? Uma outra característica é como que eu faço para deixar isso registrado, como que eu faço para ter acesso a essa documentação. Então, é isso que a gente vai bater um papo aqui, tá bom? Wagner Miguel, ele está à frente desse projeto com a nossa equipe. O Wagner, ele lidera na Anfarmag uma área de novos projetos, de estudos, e este, talvez, né, Wagner, dos últimos anos, tenha sido um projeto assim, né, de grande envergadura e uma ponte, né, para a farmácia 4.0, né? Então, a gente tem algumas perguntas que já foram feitas, né, no nosso SAA. Então, eu fiz uma listinha aqui, se você me permitir, Wagner. E aí, ao longo desse bate-papo, o pessoal que está nos assistindo vai interagindo também. E aí, se por acaso a gente não responder nessa sequência, a gente já vai respondendo aí que o pessoal vai colocando. Pode ser assim dessa vez? Sem dúvida. Vamos lá. Então vamos lá. Wagner, por que eu preciso de uma plataforma, uma ferramenta para eu dispensar uma prescrição com assinatura digital? Bom, primeiramente, Marco, eu queria perguntar se estão me ouvindo bem. Sem eco, tudo bem? Tranquilo. Que bom. Então, boa noite a todos, né? Veja bem, uma prescrição eletrônica com assinatura digital é um documento que nasce de forma eletrônica e permanece dessa forma até o fim da sua vida, ou seja, até que essa prescrição seja dispensada lá na farmácia e seja feito o registro dessa dispensação. O caminho dela é sempre eletrônico. Então, eu vou precisar de uma ferramenta ou de uma plataforma que consiga ler essa prescrição para mim e consiga avaliar se essa prescrição está adequada. E aí eu fecho a minha dispensação, com o registro dessa dispensação, também no meio eletrônico. Em outras palavras, Marco, não dá para eu receber uma prescrição eletrônica quando o paciente, por exemplo, envia pelo celular, no WhatsApp, e eu poder dispensá-la de forma física, né, e imprimi-la. Não, é no meio eletrônico que eu fecho esse ciclo. Então, as farmácias vão precisar de plataforma eletrônica a partir de agora? Sim, porque cada vez mais os prescritores farão as suas prescrições por lá. Ô, Wagner, prescrição eletrônica é diferente de prescrição digitalizada. Exatamente. A gente já havia comentado isso, mas essa pergunta, essa dúvida, ela continua aparecendo bastante no nosso serviço de atendimento ao associado, né? Vamos diferenciar. Um documento digitalizado é um documento que foi feito muitas vezes no meio eletrônico, num computador, fez-se a impressão desse documento e se assinou esse documento. Aí tira-se uma cópia, uma fotocópia, por exemplo, ou uma foto mesmo, e aí você envia por SMS, por WhatsApp, por e-mail. Isso é digitalizado. Então, é apenas uma imagem concebida de alguma coisa que vem impressa e assinada manualmente.
não tem valor como prescrição eletrônica. Isso é o digitalizado. O digital é aquela que vem com assinatura digital, ela tem um padrão brasileiro para isso. Bacana. Ok, então a gente precisa já diferenciar isso, né? Wagner, quando a receita vem no formato de prescrição digital, não digitalizado, digital, a verificação e a validação da receita, por meio de plataforma, é obrigatório. Por que é obrigatório? O que se vê, quando fala analisar, obviamente, além da análise né, da avaliação farmacêutica do receituário, porque isso é inerente da atividade do farmacêutico, mas parece que, pelo fato da prescrição ter sido gerada de uma maneira eletrônica, eu preciso verificar algumas coisas nisso, até para assegurar que não está falsificada e que ela está direitinho. Então, você já acabou de comentar, olha, as farmácias vão precisar de uma plataforma, de um instrumento. Esses instrumentos, vê o que nesses documentos? Essas ferramentas, que chamamos aqui de plataforma, elas precisam verificar, nessa prescrição eletrônica que chegou, alguns pontos. Por exemplo, ela vai fazer a checagem se essa prescrição é autêntica. Acho que cabe aqui uma analogia, Marco. É como quando você recebe um documento que você precisa ir em cartório e verificar se aquela assinatura corresponde a uma assinatura que foi aposta naquele cartório e que vamos dizer que é a padrão daquela pessoa. Então, você vai com esse documento até o cartório e lá o escriturário, alguém vai conferir essa assinatura desse documento contra um padrão que está depositado lá. No meio digital é a mesma coisa. Né? Então, quando alguém, um prescritor, ele emite uma prescrição, ele apõe uma assinatura digital. Essa assinatura, na verdade, é toda uma codificação padronizada pela infraestrutura de chaves brasileira, chamada ICP Brasil, que é o organismo brasileiro que determina como deve ser essa assinatura. E, na verdade, é tudo codificado, porque é em meio eletrônico. Portanto, se chegou uma prescrição eletrônica, somente uma ferramenta eletrônica para decodificar. Eu posso imprimir? Eu até posso imprimir essa prescrição, mas não vai aparecer o conteúdo dela. Vai aparecer apenas alguns dados e um código. Eu, como farmacêutico, não consigo avaliar o que está lá dentro, né? Por isso, a plataforma eletrônica, ela precisa verificar se esse documento é autêntico, se esse documento está íntegro, se não houve nenhuma fraude nele no meio do caminho, se alguém fraudou. Mesma coisa que uma receita física. Se saiu da mão do médico, foi para o paciente, e aí ele vai levar para a farmácia, o farmacêutico tem que ter muito cuidado ao fazer a avaliação e verificar se ele não Não alterou. tem rasura, por exemplo, né? Por exemplo, se ele não alterou uma dose, né? Pôs um Uhum. zero a mais, alguma coisa assim. No sistema eletrônico é a mesma coisa. A ferramenta ela vai verificar isso, se no meio do caminho houve alguma modificação. E ela consegue fazer isso. Ela também vai ver a validade jurídica daquela prescrição, né? Se ela tem um valor jurídico, porque ela está dentro de determinado formato. Por último, essa plataforma vai também verificar o registro de inscrição do médico num determinado conselho da sua jurisdição, a sua situação, se ele está ativo, irregular ou inativo, e, portanto, com isso, a plataforma vai dizer para o farmacêutico, está validada essa prescrição ou não está validada. Ficou mais ou menos claro com essa analogia? Ok. Muito bom. Então, isso é uma obrigação de toda a farmácia que for lidar com esse tipo de prescrição, né? Wagner, você falou que vai precisar, então, óbvio, uma plataforma, e já respondendo, tem um colega aqui perguntando se é um software. Não, no caso do Valida Magistral, não é um software, né? Você acessa uma plataforma, né, por app também, enfim. Então, não é um software, tá? Vai precisar de uma plataforma. Quais plataformas estão disponíveis hoje para realizar, então, a verificação e a validação dessas prescrições com assinatura digital?
A farmácia hoje tem quais opções para fazer isso? Perfeito. Bom, primeiro eu vou falar um outro ponto que nos tem sido perguntado também, viu, Fiasquete? Há farmácias que nos perguntam, eu preciso ter plataforma? Se você não tem, você nunca vai conseguir dispensar prescrições digitais. Você só vai continuar dispensando prescrições ou receitas físicas que aparecem, tá? Como isso vai começar a cair na farmácia cada vez em maior número, eu vou perder dispensações. Simples assim. Agora, respondendo essa pergunta especificamente, eu vou diferenciar aqui 3 tipos de plataformas. Existe uma plataforma do governo, que se chama Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, a gente conhece por ITI, ele tem uma plataforma. O que é o ITI? É como se fosse o órgão do governo que implantou uma ferramenta na qual, quando chega uma prescrição eletrônica na farmácia, você faz o upload, você sobe essa prescrição nessa plataforma do ITI e ele vai fazer a verificação que a gente já comentou, de autenticidade, integridade, assinatura e o CRM do médico. E ele vai falar se aquela prescrição é válida. Então, esse é o site do ITI. É um tipo de plataforma gratuito governamental. Existem as plataformas privadas, e tem um sem número delas no mercado. Mas elas utilizam diferentes modos de fazer a verificação e a validação. Ou seja, quando a farmácia implanta plataformas que existem no mercado, ela tem que seguir a regra daquela plataforma. Por último, existe a plataforma Valida Magistral da Anframark. Mas eu acho que é muito importante fazer uma colocação aqui. A plataforma do ITI, nós temos testado continuamente, até o momento ela valida uma prescrição, mas ela não consegue abrir para você uma área de dispensação, de registro dessa dispensação. E é isso que o farmacêutico tem que fazer. É o papel dele. Se ele apenas validar, ele pode validar e baixar um relatório, ter um print daquela tela ou imprimir, que informa que a prescrição está validada. Mas, vamos ser claros, se o paciente for com a mesma prescrição para outra farmácia, ela também entrar lá no ITI, ele também validar, ele recebe novamente o medicamento. Então, está havendo um risco aí das farmácias poderem dispensar em duplicidade, né, ou 3 vezes a mesma fórmula. Já as plataformas privadas, como não se conversam entre si, é como se fossem de idiomas diferentes, entende? Cada plataforma tem o seu modo de fazer. Se você recebe uma prescrição que o médico emitiu de uma determinada plataforma e a que você tem na farmácia é outra, ela também não vai conseguir fazer a leitura. Muitas vezes nem a validação, quanto mais a dispensação. A gente precisa, na verdade, de alguma plataforma que tenha uma linguagem universal, correto? Ou seja, independentemente de onde vem a prescrição, eu tenho que conseguir ler. Eu tenho que conseguir validar, e essa validação é sempre feita pelo ITI, mas a plataforma está integrada no ITI. E depois eu consigo dispensar. Então, existem esses 3 tipos, ok? O ITI, as plataformas privadas em geral e o Valida Magistral, que nós vamos falar sobre ele. Ok. Wagner, acho que você tocou num ponto bastante interessante, até porque a gente já teve relatos também que a autoridade já bateu a porta de uma determinada farmácia e falar o seguinte: como que você comprova, né, para essa autoridade que você recebeu essa prescrição e que você fez o registro da dispensação? Já teve esse caso, que já chegou ao nosso conhecimento. Então, eu acho que além de uma obrigação profissional, ética do farmacêutico, porque isso é uma preocupação pelo uso racional do medicamento, não permitir, por exemplo, que este paciente possa vir a novamente ter acesso àquele medicamento que já foi dispensado por uma farmácia. Por isso que no mundo do papel se carimba uma receita, não é isso? Correto.
Então, é uma infração profissional, infração ética, né? E ela pode também ser um desvio sanitário. Então, isso precisa ficar muito claro, né, para todos os nossos associados. Mas então, Wagner, eu tenho a opção do portal da ITI, eu tenho as plataformas privadas. As plataformas privadas, o médico gerou uma prescrição na plataforma X. Se essa receita chegar na minha farmácia, eu tenho que ter acesso a essa plataforma X, porque aí o sistema conversa. Mas se por um acaso eu não tenho acesso àquela plataforma, né, da onde foi gerada a receita, eu já não consigo. Ou então, eu tenho que ter 6, 7, 10, centenas de acesso a plataformas, e conforme vai chegando, eu vou escolhendo a plataforma. Não me parece muito produtivo. Né? E aí, o terceiro caso, o Valida Magistral, que é uma plataforma, né, que integra, que lê todas as prescrições geradas, independentemente de qual foi a plataforma, verifica a assinatura do médico, se está íntegro, se está no padrão ICP, a assinatura, e permite o registro daquela dispensação. Né? Isso é o Valida Magistral. O Valida Magistral é igual a todos até permitir que a receita está íntegra, está ok, certo? Aí o Valida é igual a todas as outras. A partir do momento que eu estou falando, permite registrar a dispensação. Permite eu registrar uma dispensação parcial, porque isso acontece na farmácia de manipulação, né? Tem uma fórmula e não tem a outra. Permite que a farmácia tenha acesso a esses documentos. Está na nuvem, mas se eu quiser ter ela, eu tenho. Permite fornecer ao paciente o comprovante da dispensação. Permite a possibilidade, obviamente, dependendo do interesse das outras empresas, que ele esteja integrado aos ERPs das farmácias, esses que vocês já utilizam, de forma que, se por um acaso integrado, porque o Valida Magistral ele foi concebido, ele está aberto para essa integração, né, de uma maneira gratuita, para essas empresas que fornecem, os sistemas para as farmácias, e com a possibilidade de eu não precisar nem fazer a digitação da receita, porque ao momento que eu pegar a prescrição eletrônica, para eu poder fazer o orçamento, já vai estar tudo integrado. É por isso que você pôs Valida Magistral numa outra categoria, Wagner? Sim, você mencionou aí alguns benefícios exclusivos do Valida Magistral, né? Bom, benefícios são muitos, mas exclusivos você mencionou. E tem mais um importante, né? O Valida Magistral é praticamente o único que permite você trabalhar com prescrições magistrais também, Marco. A grande maioria dos softwares que tem aí no mercado, se não todos, eles estão formatados para a farmácia dispensar especialidade farmacêutica, medicamento industrializado. E nós sabemos toda a diferença com uma prescrição magistral, né? O modo de escrever o medicamento, a formulação é diferente. O Valida Magistral está preparado exatamente para essa leitura, que os outros não estão. Este é um outro benefício exclusivo também. Além do que você mencionou. Valida Magistral pode dispensar parcialmente uma receita, recebe uma prescrição que contenha lá 4 itens. Um deles, eu na farmácia não tenho esse insumo, esse ativo. Eu posso dispensar os outros 3. O sistema vai, portanto, bloquear esses 3 de forma que uma outra farmácia também tenha o Valida. Ao receber essa prescrição, já estejam bloqueados, e ela enxerga isso, e libera aquela última para que a outra farmácia dispense. Com isso, o paciente consegue completar aí a sua prescrição e levar tudo para casa, né? Então, esse é outro benefício exclusivo. Benefício exclusivo,
o Valida Magistral, então, reforçando o que você falou, ele funciona como um guarda-chuva. Ele tem essa linguagem, esse idioma universal. Então, qualquer que seja a plataforma que o prescritor emita a prescrição ou valida, tem APIs que vão conseguir ler e vão conseguir validar. Portanto, juridicamente, a farmácia está coberta. Você quer mais do que isso? Então, você não precisa ter a mesma plataforma da qual foi emitida a prescrição. Conseguimos ler e fazer todo o processo. Agora, um ponto fundamental que você mencionou, Marco, é que muitas dessas plataformas que tem no mercado só fazem verificação e validação. Quando o farmacêutico faz a dispensação, o sistema não abre isso para ele. É o caso do ITI e algumas outras plataformas também. Mas eu preciso, desculpa, fazer a dispensação com registro farmacêutico, esse é seu papel. Você tem que registrar essa dispensação. Se acontecer do paciente levar em algum outro lugar, em uma outra farmácia dispensar, porque ela tem outra plataforma, porque ela não viu, ela não conseguiu ler, mas você tem o registro da dispensação que protege também a farmácia sanitariamente nesse processo. É uma garantia, né, Wagner? Eu não tinha pensado nisso. Para o farmacêutico, com certeza. Mas, se o paciente levar em alguma outra e houver duplicidade, está coberto legalmente que foi feita aquela dispensação. Agora, se tiver uma plataforma similar, automaticamente já estará, então, bloqueado lá. Bom, então nós falamos diversas vantagens exclusivas aí, né? Ô, Wagner, eu acho que tem uma outra vantagem. Para fazer o registro da dispensação, é necessário que o farmacêutico tenha um eCPF? Pela nossa plataforma, pelo Valida Magistral, nós já temos convênios com os conselhos regionais de farmácia de vários estados, e quando os farmacêuticos desses estados, como por exemplo São Paulo, Bahia, Alagoas, Pará, Mato Grosso do Sul, a título de exemplo, entram nesse processo de validação, no momento da dispensação e do registro, o sistema já busca junto ao CRF o registro do farmacêutico também. E aí ele como que apõe a assinatura do farmacêutico lá. Então ele não precisa de ECPF. Naqueles conselhos que nós ainda estamos buscando essa parceria de estados onde o farmacêutico está, ele precisa de um ECPF nesse momento, mas o nosso sistema também permite que ele faça um pré-cadastro. Quando ele entra no site Valida Magistral e faz o cadastro do farmacêutico, o sistema vai pedir para ele esses dados e, com isso, ele consegue fazer o link também para poder liberar a dispensação. Então, na prática, a gente não precisa por enquanto, ok? Ok. A gente está falando por enquanto porque existe uma discussão, né, sobre a qualificação dessa assinatura, mas mesmo que a exigência venha a mudar, o Valida Magistral, ele rapidamente, numa eventual necessidade, né, se adapta, mas é o que o Wagner colocou. Hoje não é necessário, isso também é economia, isso também é facilidade. Né? Wagner, consigo verificar e validar uma prescrição eletrônica pelo Valida Magistral, pelo computador, pelo app, pelos dois? Consegue pelos dois. O sistema foi concebido para dar essa facilidade, né? Então, você instala ele no computador de funcionamento da farmácia que você elege os farmacêuticos que vão trabalhar com esse tipo de dispensação eletrônica, também atendentes, e também através de um app que é disponibilizado para o celular. Olha que facilidade, né? Então, o farmacêutico responsável ou outro que esteja inscrito, ele tem lá o aparelhinho móvel que facilita para ele fazer a mesma verificação. Fácil, Wagner, né? Como que é na prática? A farmácia cadastra quem pode fazer a dispensação? Como que... Boa pergunta. Então, vamos falar sobre esse procedimento rapidamente do nosso sistema.
Quando a farmácia assina o Valida Magistral, usamos esse termo, né? Assina o Valida Magistral, ela vai preencher uma ficha de cadastro com alguns poucos dados. Uma ficha tipo, quero assinar. Quando ela assina, isso vai para o nosso centro, para a empresa que é a nossa parceira, que ajudou a desenvolver esse projeto, vai ser cadastrado e vai ser enviado para a farmácia um login e senha através de e-mail, pelo qual ele vai entrar no sistema Valida Magistral e o sistema vai abrir algumas telas de preenchimento. Então, uma delas é para que ele preencha quais farmacêuticos ele deseja cadastrar para trabalhar com a dispensação. Tem possibilidade de atendentes também, mas somente para fazer input, não para fazer dispensação. Com isso, ele pode pôr todos os farmacêuticos lá dentro, sem problema nenhum. Ah, muito bom, muito bem. Wagner, está nos planos da Anfarmag, através do Valida Magistral, no curtíssimo prazo aí, possibilitar também que as farmácias ofereçam uma plataforma eletrônica para os prescritores do seu relacionamento, plataforma de prescrição essa que já está integrada com Valida Magistral? Procede essa informação? Opa! E como procede, né? Agora, imagine quem está nos ouvindo aí, né? O nosso parceiro, a empresa que desenvolveu junto com a gente o Valida Magistral, está nesse momento terminando o desenvolvimento dessa parte da prescrição eletrônica. Então, lembrando, o Valida Magistral é uma ferramenta para dispensação, registro e guarda daquilo que o farmacêutico fez, correto? A parte anterior, que é a emissão da prescrição, é um complemento, vamos dizer assim, dessa plataforma. É a parte do médico. Ela está terminando de ser desenvolvida, vai ser integrada ao Valida. Olha que maravilha a hora que isso acontecer. Eu, como farmacêutico, na minha farmácia, que tenho um relacionamento com sem número de médicos, de prescritores em geral, pode ser médico, dentista e outros virão, eu posso levar para eles a possibilidade de terem essa mesma plataforma. Quando tiverem essa plataforma e emitirem suas prescrições, basta o paciente enviar, portanto, aquela prescrição que ele recebeu, que você, num clique, já tem a prescrição dentro do seu computador. Vai me perguntar, mas se eu abrir no meu computador, outra farmácia vai abrir também. Não, vai abrir a farmácia para a qual o paciente enviou, naturalmente, a prescrição. Só que eu não vou precisar digitar nada. Ela já aparece totalmente lá apenas com o CPF dele, e aí eu efetuo o procedimento de dispensação. A grande vantagem disso é a farmácia ampliar o seu relacionamento com prescritores, né, Marco? Então, imagina ela levar para eles uma ferramenta que também é muito fácil, aliás, a única que vai permitir prescrição magistral. As outras só no modelo de especialidade. E aí o médico vai prescrever facilmente lá dentro. Imagina como é o relacionamento, né? Ô Wagner, você é a segunda vez que fala, olha, o Valida é prescrição magistral, é o único, e é isso mesmo. Mas se eu tiver que dispensar uma especialidade, o Valida Magistral também permite? O inverso é verdadeiro? Não, né? O Valida Magistral dispensa tanto especialidade como também as prescrições magistrais, porque as prescrições magistrais têm características inerentes. É isso? É isso mesmo, Marco. Aliás, ele foi desenvolvido primeiramente para a especialidade farmacêutica, e aí, na sequência, ele foi, então, feito para a área magistral. Dispensa os dois. Dispensa qualquer tipo de prescrição que venha, tá? Qualquer tipo de produto, seja um medicamento, uma especialidade, uma preparação magistral de um ativo ou de qualquer outro tipo de preparação, porque ele tem o formato para os dois. Wagner, você comentou sobre o parceiro, né? Então, também já esclareço, porque isso também já foi perguntado para a nossa equipe.
Essa solução ela não foi desenvolvida pela Anfarmag. Né? A Anfarmag ela credenciou uma empresa, essa empresa se chama Next Corp, é uma grande empresa especializada em tecnologias em saúde e dentro desse grande portfólio de soluções de tecnologia em saúde, essa empresa, a Next Corp, tem o Cibrafar. Né? E o Cibrafar é o embrião, vamos falar assim, é da onde o Valida Magistral se apoia. Né? Então, verifiquem que o Valida Magistral ele não é uma experiência com os associados. É óbvio que nesses primeiros dias sempre tem, né, algo para a gente poder aperfeiçoar, ficar ainda melhor, mas também prestar essa informação que isso não é um desenvolvimento próprio, tanto é verdade, e a gente vai falar agora daqui a pouquinho sobre assinatura, né? O relacionamento entre a farmácia e o parceiro, obviamente, intermediado pela Anfarmag. Né? Então, isso não é uma experiência, né? Já é um produto já consagrado, enfim, com uma série aí de trabalhos já realizados. É isso, não é verdade, Wagner? Correto. O Cibrafar é uma empresa altamente experiente, né? Inclusive de relacionamento com o Ministério da Saúde, para esse tipo de trabalho, por exemplo. Portanto, é a empresa parceira escolhida pela Anfarmag para esse processo. Queria destacar aqui também, Marco, o seguinte: desde o lançamento do Valida Magistral, há cerca de 10 dias, nós já temos muitos assinantes. Muitos deles já começaram a usar o sistema e alguns nos ligaram de volta dizendo: olha, não consegui validar, olha, não conseguia dispensar. A empresa parceira ela conta com um atendimento especial para o uso da tecnologia para os nossos associados que estiverem tendo alguma dificuldade. No campo da informação farmacêutica, né, unidades de medida, o que eu devo verificar lá dentro, etc., o nosso serviço de atendimento ao associado pode perfeitamente dirimir essas dúvidas. Mas quanto ao uso da tecnologia, existe um chat, existe uma forma de se comunicar lá dentro e reportar se houve algum problema. Alguns dos reportes que nós tivemos davam conta de que não conseguia validar. Poderia parecer que o Valida Magistral não estava conseguindo fazer validação. Isso ocorre normalmente, muito mais do que problema de sistema, é porque a prescrição talvez não tivesse com os dados adequados. Né? Porque tudo isso é uma curva de aprendizado para o setor, não é verdade, Wagner? Tanto para quem prescreve, para quem recepciona e tem a responsabilidade de dispensar esse receituário, não é verdade? E cá entre nós, Marco, é um aprendizado se o farmacêutico que já está acostumado com algumas tecnologias, né? Nós temos aí os softwares de gerenciamento das farmácias, que serão parceiros nossos, temos o SNGPC, temos o da Polícia Federal, já estamos acostumados com tecnologia. Mas os prescritores estão menos acostumados do que farmacêuticos, então podem ainda ocorrer muitos erros na emissão da prescrição. Quando vem para o sistema, se falta um item essencial, ele não vai aceitar. Nesse momento, o farmacêutico vai, como existe ali a identificação do prescritor, a hora que ele sobe, ele vai ter que fazer um contato também com o prescritor. Não se esquecer que o farmacêutico precisa fazer a avaliação farmacêutica da prescrição. Sim. Então, aquela responsabilidade de ver as associações, as doses, né, os limites, continua valendo. Ele vai ter que continuar falando com o prescritor. E se ele enxerga lá que não está validado, que aparece claramente, às vezes é por um problema destes dados também. Ou uma divergência muito grande no nome do prescritor, né? Então, na prescrição veio o nome e no cadastro dele dentro do Conselho de Medicina, o nome às vezes está diferente. Por exemplo, uma pessoa se casou
o nome mudou, ela já está assinando aqui, mas ela não atualizou seu cadastro lá no Conselho de Medicina. Obviamente que vai dar diferença. Então, qual é a conduta do farmacêutico? Dá uma ligadinha para o médico para fazer a conferência disso. Assim como ele faria numa receita física. A receita física ele recebe, ele não vai saber isso. Mas quando ele faz a avaliação farmacêutica da prescrição e ele vê inconsistência, ele vai ligar. Então é a mesma coisa. Wagner, duas situações. Essa semana, um associado nosso, conversando comigo, falou assim, mas eu ainda não recebi nenhuma prescrição, né? Por que que eu deveria, né, assinar o Valida Magistral? E eu falei, justamente porque você ainda não recebeu nenhuma, né? Você tem a condição de se preparar, você é natural, é uma tecnologia nova, então é natural que a gente também tenha, que ter uma certa familiaridade. Você vai esperar ter essa familiaridade, né, perdendo receita porque você não tem um sistema. Aí eu falo assim, Fiasquete, você tem razão, porque eu tenho condições de sair, inclusive, na frente. Poder falar, por exemplo, para os meus prescritores que a minha farmácia ela já está preparada para também, né, recepcionar, né, prescrições que, eventualmente, aquele paciente, porque a receita é do paciente, caso aquele paciente decida vir na minha farmácia. Então, isso também quero, né, compartilhar com vocês, porque de repente pode ser um pensamento também de quem está nos assistindo. Vou esperar. Eu acho que, o futuro chegou, né? Não vai vir. Isso é uma realidade. Wagner, tem aqui pergunta falando o seguinte: é fácil de navegar? Porque acho que você deu alguns exemplos, talvez infelizes. Não dá para comparar o Valida Magistral com todas essas, onde a gente tem que lançar esses dados, né, que você citou aí, né, enfim, né, carrancudo, enfim. Mas a pergunta é o seguinte: é intuitivo? É igual eu ter um celular? Eu vou lá, né, clicando e a coisa acontece. Eu preciso ler um manual de 1.000 páginas para poder operar o Valida Magistral. O que você fala para esse, né? O que você pode falar para esse pessoal? Que é natural esse receio, concorda? Falar, meu Deus do céu, depois de velho eu vou ter que ficar aprendendo a fazer as coisas, né? E aí, é intuitivo, é fácil, é tranquilo, precisa fazer uma pós-graduação, como que é? É natural, Marco, ter algum receio, sim, porque a gente está tratando de um novo momento, né? Um novo jeito de fazer as coisas, né? E esse novo jeito é eletrônico. Antes do lançamento do Valida, nós fizemos inúmeros testes durante o desenvolvimento da plataforma. Durante esse desenvolvimento, nós fomos colocando elementos que a farmácia deveria obrigatoriamente preencher para fazer todo o processo, e depois a gente acabou enxugando aquilo que é necessariamente legal ser feito, garanta a rastreabilidade, garanta a segurança e que o farmacêutico possa fazer com rapidez. É tudo que nós precisamos. Então, o sistema ele ficou intuitivo mesmo. Quando você entra, é muito fácil você ver os poucos campos que deverão ser preenchidos com poucos cliques. Mas, mesmo assim, quando você faz o seu cadastro e recebe aquele login e senha que eu falei lá no começo, vai entrar no sistema, ele vai liberar um guia de passo a passo, também didático, bem fácil. Vou fazer outra analogia. Lembra quando entrou o sistema da Polícia Federal? Nós fizemos lá um guia passo a passo para cadastro e licença, lembra? Então, nós fomos inúmeras vezes lá na polícia para verificar como funcionaria, entendemos tudo aquilo, e fizemos um guia que, se não é pequeno, ele é extremamente didático. Então, a gente está na mesma solução. O Valida é infinitamente menor esse guia do que da Polícia Federal.
Então, ela é fácil, são muito poucos passos, e você Legal. vai entrando, preenche, clica aqui no browserzinho, vai para outra telinha, preencheu, clicou, dispensou, registrou, foi para a nuvem, acabou. Né? Então, é um processo fácil, sim, a gente garante isso. Ah, Bacana. se der um probleminha ou outro, como a gente falou, talvez tenha sido um probleminha de preenchimento da prescrição, ou como tudo, ali, naquele momento, pode ter dado alguma trava que facilmente por uma ligação se resolve. Wagner, a gente comentou que nós credenciamos uma empresa e quando nós sentamos à mesa, né, eu lembro que eu conduzi, né, ajudei a conduzir essa negociação em relação a valores. Falou, olha, tudo bem, nós vamos fazer aqui um protocolo de intenções, né, nós vamos fazer um termo de cooperação técnica, mas o associado ele precisa ter uma vantagem absurda em termos, né, de preço para ter acesso a essa solução. O que compõe né, como que o associado tem acesso, em que condições, o associado e o não associado? Me parece que é uma assinatura e também um valor muito pequeno por prescrição dispensada, é isso? Exatamente isso, Marco. O intuito do Valida era, acima de tudo, dar segurança e rapidez na dispensação, né? Então, são dois elementos nos quais nós nos baseamos. Para isso, nós precisávamos, então, criar um sistema que fosse de fácil uso, como a gente já mencionou, que desse essa segurança jurídica e que permitisse um outro ponto que a gente não comentou ainda, que o farmacêutico consiga ver o histórico das últimas dispensações feitas para aquele paciente. Pode vir a pergunta, ué, mas aí fica aberta a vida do paciente. Isso está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Claro que o sistema obedece a essa lei, é obrigatório. Esse é outro ponto de destaque, desculpe te interromper, né? O Fale. sistema já está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, lei essa que entra em vigor aí, muito provavelmente no início do ano que vem. Exato. É que algumas pessoas questionam, elas falam assim, mas não, por lei, os meus dados não têm que estar abertos para ninguém. Mas Na cumpre um lei, protocolo de segurança, né? exato, mas a própria lei, ela declara que profissionais de saúde precisam ter esse tipo de dado. Imagina que você vai num médico, ele precisa fazer uma anamnese tua, então ele tem que ter o Claro. histórico teu. E o farmacêutico, para dar a orientação farmacêutica, ou chegar no nível da atenção farmacêutica também. Então, isso está previsto lá dentro, ok? Então, a plataforma foi concebida com tudo isso, e ela precisava trazer uma vantagem especial para os nossos associados. Então, nós tínhamos que lançar de uma forma que fosse economicamente extremamente viável para o associado. Né? E é o valor que a gente vai falar em seguida. Que valor que o associado tem como benefício e qual valor que o não Ok, associado... pode falar, Wagner, pode falar. Então, vamos lá. O não associado, ele vai pagar um valor mensal para usar essa ferramenta de R$ 99,00. O associado a um Farmag, R$ 25,00 apenas. Então, para usar a plataforma mensalmente, A dentro assinatura. desse valor, por exemplo, está a guarda em nuvem dos documentos, o Perfeito. apoio, o não associado, R$ 99,00 por mês. E o associado, apenas R$ 25,00. Perfeito. Então, ele consegue, por esse valor, fazer todos os procedimentos de quantas prescrições vierem na farmácia durante aqueles 30 dias. Com todos os benefícios. Sinceramente, pelos benefícios que o Valida Magistral traz, que é a segurança jurídica e as facilidades de você ter todo o ciclo completo, que assegura, inclusive, cumprir a responsabilidade do farmacêutico, que é dispensar e registrar aquilo. É óbvio que esse é um valor muito pequeno, é um benefício Simbólico, muito né? grande, simbólico.
Agora, obviamente que cada prescrição que entra, que eu valido e que eu dispenso, né, existe uma pequena taxa sobre esse valor, sobre essa dispensação. Mas vamos fazer aqui uma outra diferenciação. O assinante do Valida Magistral, o associado ao Farmag, ele vai pagar apenas 40 centavos por cada dispensação. O que eu quero falar? Entrou uma prescrição na farmácia, eu valido, verifico, ela está válida, mas na hora que eu passo o orçamento para o paciente, se ele não quiser efetuar a compra na minha farmácia, então eu não fiz a dispensação dentro do sistema, eu não pago. Eu lembro que a negociação foi exatamente essa. Isso. O sistema não vai computar, então ele só vai computar aquilo que eu dispensei. Portanto, eu vou fazer quantas verificações e validações forem necessárias. Olha que bacana. E Para o isso é gratuito. associado, apenas 40 centavos. Se eu não sou associado na Farmag, É o dobro do valor. ok. Uhum. Agora, vamos fazer uma continha rápida, Marco? Né? O associado vai falar assim, mas se eu pago 40 centavos para cada prescrição, digamos que o ticket médio das prescrições que entrem na farmácia seja de R$ 50, hipoteticamente falando. Se eu não tenho um sistema que valide e dispensa, eu estou perdendo R$ 50. Aí eu vou falar que eu não É quero uma pagar lógica 40, interessante. Não tinha pensado eu não dessa vou maneira. pagar 40 centavos. Então tá, se eu dispensei 100 prescrições a R$ 50 cada, eu estou falando aí de milhares de reais e estou pagando apenas R$ 40. Ô, Wagner, você fez esse pensamento. Sabe o que eu estava pensando? Os Né? 40 centavos, porque eu só pago quando eu dispenso, na verdade, é como se fosse um seguro para mim, farmacêutico, porque eu comprovei a dispensação, então eu fiz a minha obrigação. E se por um acaso este paciente foi numa outra farmácia que não usa o Valida Magistral, ou que o colega não teve a atenção e conseguir outra vez esse medicamento, eu perante as autoridades, perante eventualmente um imbróglio jurídico, eu tenho como comprovar isso. Então, também é uma outra maneira de pensar, né? Poxa, olha, Correto. né, é como se fosse um pequeno seguro que falou, olha, aqui eu travei, né, e eu estou respaldado. É bacana. Wagner, Correto. deixa eu ver se tem alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, porque está faltando aí pouquinho para a gente acabar, tá? Tem como mostrar o passo a passo para nós? Tem sim. A gente tem o site validamagistral.org.br, tem uma série lá, tem um FAQ, tem um videozinho. E o Wagner já comentou, é muito fácil, é igual quando a gente compra um celular novo, depois de 5 minutos a gente já entendeu como que ele operacionaliza. E a nossa equipe também, para o colega aqui que nos perguntou, a equipe também está à disposição. Tá? Doutor Carlos Andrade, puxa, prazer, Carlos Andrade, nossa referência, parabéns, obrigado. Já respondemos, não é um software, é uma plataforma, não ocupa espaço na sua máquina, não precisa trocar máquina, pensar em memória, nada disso. Associados ao Farmag pagam por essa plataforma, sim, numa negociação absolutamente, enfim, que nós fizemos. Então, em linhas gerais, salvo engano, acho que foram respondidas todas aqui, tá? Wagner, para a gente encerrar esse bate-papo, você tem no máximo 1 minuto para responder. Por que eu deveria ser assinante do Valida Magistral? Eu, que trabalho em farmácia, sou dono de farmácia. A minha primeira resposta é porque eu quero segurança na dispensação daquilo que eu faço como farmacêutico. Segunda,
Segundo ponto, eu quero ter um sistema que seja fácil de usar e me permita orçar rapidamente para esse paciente e poder fazer a dispensação. Terceiro ponto, porque é um sistema muito barato, sendo bem simples, bem barato de usar. Por tudo que ele oferece, eu tenho que ter. Aquela colocação que você fez no começo, de que alguém tinha te ligado e dito, devo esperar porque eu não estou recebendo nenhuma prescrição? Esse é justamente o argumento. Devo ter isso agora para treinar. Quando chegar a primeira prescrição, liga para a farmácia que a gente também pode fazer o acompanhamento. Como você coloca lá, liga para o... Escreve lá no chat também do Cibrafar, porque aí vai ser fácil. Tenho todos os motivos para falar. Devo ser assinante, sim. É isso aí. Marco, eu queria fazer uma última colocação. Claro, claro. Que é de esclarecimento. Ontem chegou para nós a informação de que alguém tinha conseguido fazer toda a validação e dispensação com o registro pelo site do ITI. A gente testou, não consegue fazer a dispensação e o registro. O site não foi desenvolvido para esta parte. Provavelmente algum equívoco, né? Foi feito pela própria plataforma que a pessoa recebeu e ela tinha, e ali dentro tinha um formulário para ela preencher, e ela imprimiu aquele formulário de dispensação. É como se eu recebesse a receita física, carimbasse e tirasse uma cópia para mim. O nosso sistema já faz tudo isso eletronicamente, tá? Então, bacana. Não, o ITI ainda não está desenvolvido para fazer a dispensação e o respectivo registro e guarda. Ok. Wagner, valeu, obrigado. Fica com a gente aí até o final, né? Bastante esclarecedor. O Wagner comentou, o Valida Magistral ele é um sucesso, né? Os nossos telefones, tivemos até alguns problemas nos primeiros dias, a gente esperando no telefone, a gente até se desculpou, mas é uma boa, vamos dizer, por um bom motivo, né? Então, eu vejo que o setor, com o compromisso que tem com a saúde da população, de portas abertas, né, fazendo já analogia com a nossa campanha, enfim, vem aceitando, vem entendendo a importância, e a nossa equipe está à disposição de todos, então não é por falta de informação, de ombro, de colo, então, né, contem com a equipe da Anfarmac, tá bom? Antes de encerrar, então, só lembrando, compras coletivas. Nós temos 2 campanhas e uma acaba amanhã. Amanhã acaba a campanha da lavadora de utensílios na farmácia. Economize tempo, energia elétrica, otimize a mão de obra. Vocês que têm farmácia sabem o quanto que este setor, ele tem as suas características, ele custa para a farmácia. Então, vai lá, amanhã é o último dia, tá? Já foram, né? Olha a força do associativismo, Wagner. Mais de 50 máquinas, né, negociadas a um preço imbatível. Isso é a força, né, de todos, né? Juntos somos mais. E hoje abriu, então, uma nova campanha de equipamentos analíticos. Então, estou falando de balança ou house, balança analítica, semi-analítica, de precisão, equipamento de osmose reversa, pH-metro. Então, veja lá no app. Eu nem vou perguntar se já baixou o app, porque se não baixou o app, está fora desse mundo. Mas confere lá no app e a gente tem tudo isso, tá bom? Encerrou o tempo, obrigado. Vamos cortar a nossa conexão. Wagner, até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite a todos, até a próxima. Pessoal. Valeu. Obrigado, Wagner. Tchau.